Dia 6/6/2020, são 9 horas e 27 minutos. Vamos começar então o nosso estudo bíblico. Você já nos acompanha nesse estudo durante alguns sábados, né? Graças a Deus chegamos na segunda parte da profecia, então, de João ao Apocalipse. O segundo livro, a segunda parte dessa grande profecia. E é um prazer estar com vocês falando desses assuntos que são realmente importantes e as pessoas têm muita dificuldade de interpretar. Também falo com os irmãos que é um assunto que exige um pouco mais de atenção, um pouco mais de concentração. Então, gostaria muito que os irmãos, após estar ouvindo o que nós estaremos falando aqui, leiam novamente os textos e estejam concentrados e pedindo ao Senhor revelação a respeito desse texto. Hoje nós vamos tratar de Apocalipse capítulo 12. Nós vimos nos programas passados muito sobre o arrebatamento da igreja, sobre não esperarmos esse arrebatamento iminente a qualquer momento, porque não é assim que o apóstolo Paulo comenta conosco, né? E sobre aguardarmos a sua vinda. Bom, hoje eu tenho o prazer de também apresentar para os irmãos meu irmão Alexandre. Ele estará conosco durante esse programa e durante todo o tempo nós vamos estar discorrendo a respeito de Apocalipse 12. Bom dia aos irmãos que estão vendo ao vivo aí o programa. Boa tarde, boa noite aos que vão assistir em outros dias, em outras oportunidades. Para mim é um privilégio estar aqui com vocês e repartir um pouquinho da palavra de Deus nesse capítulo realmente assim espetacular, intrigante, difícil. E nós vamos repartir aquilo que temos ganho, um pouquinho que temos ganho do Senhor com todos vocês. Claro, não é uma posição dogmática, não é algo que nós estamos afirmando que com certeza mas nós vamos repartir com vocês para consideração. Então receba em oração, receba lendo o Apocalipse. É muito importante a leitura. Um irmão muito conhecido conhecido de nós, o Christian Shane, diz que para a gente começar a entender um assunto, nós precisamos ler o livro pelo menos 20 vezes. Então, isso é uma necessidade, a gente ler, não somente ouvir as ministrações, mas lermos a palavra de Deus. E esse livro, especialmente o Apocalipse, tem aquela promessa: bem-aventurado é aquele que lê, o que ouve e o que guarda as palavras da profecia desse livro. Então, somos bem-aventurados nessa manhã pelo fato de lermos e ouvirmos. Amém. Então, gostaria que vocês abrissem então agora suas Bíblias em Apocalipse 12 e nós vamos estar lendo e vocês vão estar acompanhando conosco. Eu quero mencionar para vocês que, ressaltar, né? Vocês podem nos acompanhar lá no canal no YouTube, pode também nos acompanhar no Facebook e pode fazer perguntas. Nós não vamos estar lendo essas perguntas no ar, mas depois nós vamos dar uma olhada e tentamos responder nos próximos programas. Gostaria que você agora, assim como nós vamos fazer aqui, dependesse do Senhor, porque a responsabilidade de estarmos em Cristo e dependermos do Senhor não é somente daquele que fala, é daquele que ouve também. É um texto que, como o Alexandre falou, é um texto intrigante, espetacular, com muitas figuras, e agora, a partir desse momento, que é a segunda grande profecia do Apocalipse, que se inicia no capítulo 12, nós vamos tratar de assuntos com muitas figuras e assuntos realmente muito importantes para esse tempo. Fique conosco durante esse programa e vamos orar ao Senhor. Quero, em Teu nome, Senhor, dedicar esse tempo a Ti,
e pedir realmente, clamar ao Senhor que durante esse tempo o Senhor nos dê clareza na Tua palavra, aos nossos corações, aos corações dos nossos ouvintes. Como foi falado, nós não temos uma posição dogmática, sendo esta como se fosse a verdade. A única verdade é a Tua palavra e queremos interpretar a Tua palavra de acordo com a Tua vontade, de acordo com o Teu querer. Ajude-nos e ajude os nossos ouvintes também a entender a porção que destina a eles nessa manhã. Em Teu nome que oramos. Amém. Queridos, então, Apocalipse capítulo 12. Vamos estar lendo esse texto e vamos... você vai estar verificando que existem muitos, mas muitos sinais aqui. E começa com um grande sinal. Então, Alexandre, você pode ler para nós Apocalipse capítulo 12? Sim. Apocalipse capítulo 12. E viu-se um grande sinal no céu. Uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. E estava grávida e com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as cabeças 7 diademas. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. E deu à luz um filho, um varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora chegada está a salvação, e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. Pelo que, alegrai-vos, ó céus, e vós que nele habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. E quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o varão. E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu tempo, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo, e tempos, e metade de um tempo, fora da vista da serpente. E a serpente lançou da sua boca atrás da mulher água como um rio, para que pela corrente a fizesse arrebatar. E a terra ajudou a mulher, e a terra abriu a boca e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Amém.
Então, nós temos aqui agora um texto intrigante e interessante, cheio de sinais, que nós vamos estar conversando com os irmãos, assim, de maneira muito calma e tranquila, e vamos tratar de cada um desses sinais, dessas figuras, e vamos trazer para os irmãos aquilo que nós temos entendido a respeito desse texto, do que o Senhor tem nos revelado a respeito desse texto. Muito importante, como o Alexandre também falou, é você estar lendo muitas vezes, tá? Lendo e relendo e vendo os textos, porque realmente é dessa forma que o Senhor traz revelação ao seu coração. Vamos lá então. Nós vimos que Apocalipse de 1 a 11 é a primeira profecia. A partir do 12 inicia-se então a segunda grande profecia. E este início começa assim, ó. Viu-se um grande sinal. Então, é um sinal. Sendo um sinal, sinais existem para quê? Sinais existem para nos indicar algo. Né? Os sinais do trânsito indicam as direções, indicam como você deve se comportar no trânsito. E esse sinal vai indicar para nós o que está acontecendo ali. E o que está acontecendo e o que aconteceu. Na verdade, veja só, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre sua cabeça. Quem é esta mulher vestida de sol? Existe um grupo que comenta que essa mulher é Maria, né? E aí eles colocam que ela é porque ela que estava grávida e deu à luz. Mas quem é essa mulher que tem uma coroa de 12 estrelas, está vestida de sol e tendo a lua debaixo dos seus pés? Bom, tem um texto em Gênesis que vai nos esclarecer algumas coisas e o Senhor também vai nos mostrar algumas coisas a respeito dessa mulher. O texto fala que essa mulher estava grávida, verso 2, com dores de parto e gritava com ânsia para dar à luz. E deu à luz a um filho varão. Mas vamos para Gênesis, então, para a gente começar a tratar desse assunto junto com outros textos, e esses outros textos vão trazer luz ao nosso entendimento. Muito interessante o início do Apocalipse 12, diz que é um grande sinal. Então, como você disse, Adriano, essas figuras nos sinalizam, nos ensinam realidades espirituais. Isso significa que não vai acontecer de uma mulher estar no céu vestida do sol, e nós não vamos ver esta mulher desse jeito. Mas sinal. Ela vai simbolizar, ela vai sinalizar. Interessante, você citou o Gênesis. Interessante aqui no Gênesis capítulo 1, versículo 14, Deus disse assim, ó: haja luminares na expansão dos céus para haver separação entre dia e noite, e sejam eles para sinais, e para tempos determinados, e para dias e anos. Então, o sol que Deus criou, a lua que Deus criou, as estrelas, são sinais. Nós vemos lá em Salmo capítulo 19, o Salmo 19 nos diz que os céus manifestam a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Então a própria natureza, ela nos diz, ela nos sinaliza a grandeza de Deus, a obra de Deus e até mesmo o Evangelho. E aqui, continuando no Gênesis, no capítulo 3, foi o texto que você citou, no versículo 13, diz assim, aqui essa história você já conhece, a Eva, ela estava ali passeando pelo jardim, se aproximou da árvore do conhecimento do bem e do mal, aquela árvore que o Senhor disse, você não deve comer dessa árvore, e no dia que você comer, você vai morrer, disse para Adão, disse para Eva. Mas ela ali sendo tentada pela serpente, e aí já aparece
o símbolo aqui, a serpente, está como um símbolo de Satanás. E a mulher comeu e deu ao seu marido, e depois Deus veio os procurar na viração do dia. Deus sempre vinha ali às 6 horas da tarde, ter aquela comunhão com Adão, com Eva, conversar com eles. E Adão estava escondido entre as árvores do jardim. E veio Deus e começou a conversar com eles, e ele diz assim, no versículo 14, ele já está falando para a serpente. Primeiro ele fala com a mulher, depois ele vai falar com a serpente. Então, versículo 14: o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isso, maldita serás mais que toda besta, e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, essa foi a palavra de Deus para a serpente, Adriano. Isto. Esta serpente, você vai, se nós olharmos lá em Apocalipse 12, vamos ver quem é essa serpente. Bom, a serpente, veja capítulo 12, versículo 15, a serpente lança da sua boca, atrás da mulher, água como um rio. Essa serpente é muito clara que se tornou esse dragão, né, que é a antiga serpente, Satanás. Então, nós podemos começar a interpretar o texto de Apocalipse 12, identificando que esse dragão é a antiga serpente. Não é interpretar, é porque o texto diz isso. O dragão é a antiga serpente, né? Agora, vamos pensar o seguinte: esta mulher, quando a gente fala vestida de sol e tendo a lua debaixo dos seus pés, essa mulher representa, naquilo que nós temos visto, todo o povo de Deus, desde o seu início até o último, aquele último que vai crer no Senhor. E por que isso? Vamos prestar atenção nos sinais que estão sendo mostrados para nós. Ela tem uma coroa de 12 estrelas. A gente lembra lá em Gênesis capítulo 37, você está aberto aí, né? O texto que fala que há um sonho, José teve um sonho. Então, leia o texto para nós. Sim, no versículo 9 do capítulo 37 de Gênesis, diz assim a palavra: e sonhou ainda outro sonho. Está falando de José. José, filho de Jacó, você lembra, ele estava ali com os seus irmãos, ainda não tinha sido vendido para aqueles mercadores que o levaram para o Egito. E sonhou ainda outro sonho, e contou a seus irmãos, e disse: eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando a seu pai e seus irmãos, repreendeu seu pai e disse: que sonho é esse? Porventura viremos eu, tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Nós vemos aqui as figuras, né? Novamente, o sol, a lua e 11 estrelas. 11 estrelas mais José, 12 estrelas, simbolizando as 12 tribos, os 12 filhos de Jacó. É interessante, Adriano, que o Apocalipse ele sempre vai estar interpretado por textos bíblicos. Ele não é algo solto, não é um capítulo à parte da Bíblia, não. Ele é como se fosse o último capítulo da novela. Okay. A última revelação. Então, sempre os outros textos vão confirmar e vão explicar o que está escrito em Apocalipse. Então, nós temos aqui essa figura, 12 estrelas. Então, agora, a gente pode interpretar que, baseado lá em Gênesis, nisso que foi lido, que esta mulher é este corpo, esse povo corporativo, esse corpo que é todo o povo de Deus,
que se iniciou ali, né, com Jacó, na verdade antes, desde Adão, mas começa-se, o Senhor escolhe Abraão e então tem um povo, começa a formar um povo para si. Interessante também em Malaquias, capítulo 4, versículo 2, fala assim: mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. E cura trará nas suas asas, e sairá e saltareis como bezerros da estrebaria. Sol da justiça, nós podemos ver que Jesus mesmo disse que ele era a luz. E Paulo fala para nós nos revestirmos de Cristo, que é a luz, e nos revestirmos da luz. Então, quando a gente está falando vestida de sol, nós estamos falando do povo de Deus, desde ali Jacó, desde Adão antes, né? Desde Adão até o último, que estamos revestidos de Cristo, vestido de sol. Maria entra nisso? Com certeza, Maria também está incluída aqui. Mas essa figura não é uma figura específica de Maria, mas sim de todo o povo de Deus. Porque é pelo povo de Deus que veio Jesus, que veio o filho varão, que veio aquele que ela está grávida para dar à luz. Então, nós vemos um cuidado de Deus na história que é muito interessante, sempre preservando para si um remanescente, sempre guardando para si um povo, e deste povo veio então nascer o nosso Senhor Jesus, o Cristo. Então, esta mulher, ela simboliza o povo de Deus. Deus sempre se refere ao seu povo, como no Velho Testamento como uma esposa, como uma mulher, no Novo Testamento como uma mulher também, até lá no final do Apocalipse, nós vamos chegar lá, mas aquela cidade que está descendo do céu e vai chegar à terra, ela desce como uma santa cidade, ataviada como uma noiva, como uma esposa para o seu marido. Então, é claro aqui que quando Deus fala de mulher, de esposa, de noiva, na Bíblia, está se referindo ao seu povo. Então, nós já temos, Adriano, claramente aqui o dragão, que é o diabo, essa figura muito clara. Nós temos a mulher, que é o povo de Deus. Nós temos ela vestida com sol, ela simbolizando que ela está revestida de Cristo, e ela tem a lua debaixo dos pés. A lua, muitos relacionam ao Velho Testamento, ela como se estivesse amparada no Velho Testamento, e vestida do sol como se fosse o Novo Testamento. Há também essa possibilidade de interpretação. E as 12 estrelas, como você disse, os 12 filhos de Jacó, as 12 tribos de Israel, e também pode simbolizar os 12 apóstolos do Cordeiro. Sim, mesmo porque a igreja é o Israel de Deus, né? Então há uma junção, uma conexão entre a velha e a nova aliança como sombra e realidade, como a conexão ali do povo de Israel com a igreja. Existe uma conexão muito, muito próxima disso. Então, essas 12 estrelas, então, como os filhos de Jacó, e também como 12 apóstolos do Cordeiro. Nós vamos ver lá no Apocalipse, como você falou lá em Apocalipse 21, nós vamos ver que a cidade tem 12 fundamentos nos seus muros e depois 12 nomes nas portas, que ali também os apóstolos do Cordeiro e também as 12 tribos. Então, é interessante que o número 24 aparece como os 24 anciãos. Porém, quando se tratando em relação ao povo de Deus, aparece 12 e 12. E essa mulher tem 12 estrelas sobre a sua cabeça. Mas ela está grávida, com dores de parto, gritava com ânsias para dar à luz. E viu-se outro sinal no céu,
um grande dragão vermelho que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre suas cabeças 7 diademas. Mas vamos falar um pouquinho do verso 2. Estava grávida, com dores de parto, e gritava com ânsias para dar à luz. Agora, eu queria mencionar que, em primeira instância, e isto é muito claro no texto para mim, esta mulher que estava grávida, nós vemos que Satanás, ele tentou destruir este povo, o remanescente, mas Deus sempre guardou para si um remanescente, e agora ele culmina na vinda de Jesus Cristo, na vinda do nosso Senhor. E ela estava grávida, e quando ela dá à luz a um homem, não uma criança, não um bebezinho, mas dá à luz a um homem. Então, essa estava grávida. Existem 2 figuras muito importantes. Paulo fala muito sobre isso em alguns textos, não é? Sim. Por exemplo, em Colossenses, ele nos diz que ele sofre as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Aliás, esse é Gálatas, eu citei o Gálatas. Eu vou ler aqui, Gálatas 4:19. Diz assim: meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Então essa mulher, como sendo o povo de Deus, ela gerou Jesus Cristo, o homem que nasceu ali, como você citou, Adriano, claro, de Maria, por obra do Espírito Santo. A semente, a sombra do Espírito Santo veio sobre ela e ela gerou Jesus Cristo. Então, Jesus, o homem, foi gerado pela mulher. Ele é a semente da mulher. Nós vemos lá em Gênesis que Deus pôs uma inimizade. Ele prometeu uma inimizade entre a serpente e entre a mulher, entre a semente da serpente e a semente da mulher. E nós vemos, quando Jesus nasceu, Herodes já começou a persegui-lo, já conversou com os magos para inquirir acerca de onde nasceria Jesus. E depois, vocês lembram da história, os magos foram visitar Jesus e os anjos vieram a eles em sonho e admoestaram que eles não voltassem a Herodes para contar sobre o local onde Jesus estava. E Herodes irou-se e mandou soldados e matou as crianças ali de 2 anos para baixo. Então nós vemos aquele dragão que estava ali em pé parado, esperando que a mulher desse à luz o filho. Então Jesus Cristo é esse filho que foi perseguido desde o começo pela semente do diabo. Veja que existe a inimizade entre a semente da mulher e a semente de Satanás. E Jesus teve que fugir para o deserto. Ele foi, na verdade, para o Egito, até que Herodes morresse, e o filho de Herodes... Não, morreu só Herodes, né? Uhum. Depois ele retornou e José trouxe eles em segurança. Então veja, a inimizade entre Satanás e entre Jesus Cristo está revelada aqui. E como você disse, Adriano, a mulher, ela sofre dores de parto para gerar. E gerou, primeiro, o aspecto que a gente viu, Jesus. Nós vamos ver depois um outro aspecto desse processo de geração, porque a igreja e o Senhor, eles não são destituídos. A igreja, que é o corpo de Jesus, ela e o nosso Senhor nós somos um com o Senhor, né? Paulo fala isso, aquele que se une ao Senhor é um só espírito com ele. Mas veja só no versículo 9, que eu citei, mas não mostrei o texto, né? Para a gente deixar bem claro que quem é esse dragão que estava ali esperando para então vir um filho, nascer a criança para lhe devorar. Foi precipitado o dragão, o grande dragão,
a antiga serpente chamada o diabo e Satanás. Então, a palavra é muito clara que esse dragão que estava ali esperando para tragar o filho é a antiga serpente, aquela citada lá em Gênesis, quando o Alexandre leu lá Gênesis capítulo 3, né? Quando o Senhor trata o do pecado ali e ele fala sobre a serpente. Então, essa serpente é chamada de o diabo, Satanás, que é o grande dragão, a antiga serpente. Alguns comentam que dragão é uma serpente grande, né? Então, de tanto comer pó, né? O pó é a carne, né? De tanto, na história, ele se desenvolveu e deixou de ser uma antiga serpente, passou a ser um grande dragão. Agora, existe somente, Adriano, esse aspecto é interessante, né? Sim. A serpente comia pó. Então, fica a lição para nós. Do que o diabo se alimenta, não é? Se alimenta da carne, se alimenta das obras da carne, se alimenta do pecado. Então, você quer que o diabo seja derrotado na sua vida, não tenha poder sobre você. Santifique-se, busque o Senhor, e aí ele vai ficar sem nenhuma base de ação na tua vida. Aquela serpente, ela de tanto comer pó, de tanto se alimentar da carne, ela se tornou aqui, esse grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Isso, e mate-o de fome. Não alimente este bichinho. Vamos lá, gente. Então, ela estava grávida. Em primeira instância, como nós estamos falando, porque nós vamos ver 2 aplicações aqui, tá? A primeira aplicação clara é a respeito de Jesus. Jesus, o Cristo. Mas nós vamos ver uma outra aplicação a respeito desse texto de estava grávida, mas nós vamos ver na sequência. Então, viu-se um sinal no céu, grande dragão vermelho, esse que nós lemos, que é a antiga serpente, né? E tinha 7 cabeças e 10 chifres. 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. Nós vimos isso lá em Daniel. Daniel, há uma figura também desse mesmo ser, e 7 cabeças e 10 chifres. Cabeças fala sobre reinos, né? Sobre os grandes reinos na terra, e desde o Egito, a Síria, Medo-Pérsia, Grécia, Roma, todos esses reinos. Jesus, quando ele foi tentado pelo diabo na sua quarentena, temos uma época de quarentena, né? Justamente nessa época, Jesus foi tentado pelo diabo. E o diabo o levou a um grande monte e disse: olha, se você prostrado me adorar, eu te dou os reinos da terra, porque eles me foram entregues. Adão e Eva, quando pecaram, entregaram os reinos que eram deles próprios. O Senhor deu autoridade do jardim, da terra, para Adão e para Eva. Mas e aí, eles de livre vontade pecaram e entregaram esses reinos para Satanás. Então, na tentação, Satanás disse: esses reinos me foram dados e eu posso dar a quem eu quiser. Então, se você prostrado me adorar, você vai ter esses reinos. Mas Jesus disse: não. Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Então nós vemos que os reinos desse mundo, os governos desse mundo, os impérios, estão sendo influenciados pelo diabo. Eles estão sendo geridos, eles estão sendo, em maior ou menor grau, sendo conduzidos para fazer o plano do diabo. Só que nós sabemos que, na verdade, o grande plano é de Deus. É o plano que nós estamos lendo aqui em Apocalipse. O Apocalipse é o último capítulo e todas as palavras vão se cumprir. Tudo que está escrito aqui vai se cumprir. Então, na verdade, Satanás, ele trabalha para fazer os seus intentos, mas os intentos, os propósitos são do Senhor. O Senhor que está gerindo todas as situações. Porém, os reinos
estão entregues temporariamente ao diabo, a esse grande dragão. Nós vamos ver mais na sequência desse texto que, logo no versículo 5, que as nações, esses reinos vão passar, né? Lembra que nós lemos no último verso, ou na última reunião que nós tivemos aqui no sábado pela manhã, que os reinos do mundo vieram a ser do Senhor e do seu Cristo. Então, o Senhor conquistou esses reinos, mas por meio da sua obediência, morte e ressurreição. Ele conquistou. Então, seu nome vai ser, foi elevado acima de todos, de tudo. E aí, esses reinos, quando ele vir, ele toma posse desses reinos. Dentro do texto, o Alexandre estava falando sobre esses reinos que temporariamente estão nas mãos do diabo, né? E sobre esses 7 reinos, ele citou alguns. É interessante verificar, depois nós vamos ver no capítulo 13, que esse dragão, além de ser esses reinos, ele também é o diabo. Então há uma intrínseca relação entre o diabo e esses reinos. Eles se confundem tanto que pelas escrituras se identifica que são esses reinos, sim, mas ele também é o diabo. Então o diabo tem 7 cabeças e 10 chifres. Entende? E depois nós vamos que desses 10 chifres, um vai surgir, e aí esse um que surge derruba os outros 3, e aí esse chifre lá, então de Daniel, que nós já vimos, né? Que esse chifre vai ser o anticristo também. Agora, eles são tão ligados entre eles que se confundem. Às vezes a palavra diz que são reinos, às vezes ele fala que é o próprio dragão, pois o dragão tem 7 cabeças, está nele, pertence a ele, 7 cabeças e 10 chifres, e sobre suas cabeças 7 diademas. Bom, o verso 4 também diz muito claramente a respeito do que são estas... um pouco mais a respeito desse dragão, né? Sim, diz assim, ó, no versículo 4, e a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. Então essa parte, Adriano, fala de estrelas do céu e fala sobre a cauda do dragão. Isso nos lembra lá Ezequiel e Isaías, que nos citam, Isaías 14, Isaías 14 e Ezequiel 28. Isso. Nos diz que Lúcifer era um anjo que estava servindo diante de Deus e porém, em determinado momento, se achou maldade no seu coração. E aí ele então se rebelou e ele convenceu, através da fala, através dos cursos dele, ele convenceu 1/3 dos anjos a se rebelarem contra o Senhor, contra Deus. E Deus, então, não permitiu aquela rebelião e Deus os condenou a sair da presença dele. Ele ainda tem acesso hoje às regiões celestiais, depois nós vamos ver no próprio texto aqui, um momento que ele é lançado à terra, quando ele perde o acesso às regiões celestiais. Mas o diabo, ele se rebelou e ele levou essa terça parte dos anjos, Adriano. Muitos anjos foram arrastados por ele. Quando nós vemos estrelas, o Adriano já comentou lá, quando Jesus estava com aquelas 7 estrelas na mão, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E aqui, essas estrelas eram anjos de Deus que caíram, que foram arrastados pela cauda do dragão, a terça parte das estrelas do céu, e lançou-a sobre a terra. E depois continua. Não sei se você vai citar, Adriano, eu só vou ler para você. O dragão, porém, parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela a luz, lhe tragasse o filho. Então, a segunda parte do versículo diz nessa assim. segunda parte é clara que Satanás, então,
ele durante todo o tempo, ele perseguiu Israel, querendo contaminar Israel com outras, com ídolos e com outros povos, para daquele povo de Deus, aquele povo santo, separado, o povo não pudesse então trazer o Senhor. Mas o Senhor sempre guardava para si um remanescente. Então, e isso veio e culminou então em Maria, quando ela ela se acha concebida, né, pelo Espírito. Então, o Espírito Santo implanta, traz para ela, então ela dá a luz então a um filho, a um homem. É interessante lá em Isaías, quando fala sobre isso, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o seu nome será, e o principado está sobre seus ombros, né? E o seu nome será. Então, ali se cumpre essa primeira parte da profecia, porque nós vamos ver que também existe uma outra aplicação para esse dar à luz aqui, ok? E o dragão parou diante da mulher, que é o povo de Deus, e também Maria, logicamente Maria, que havia de dar à luz, para que, dando ela a luz, lhe tragasse o filho. Claramente nós vimos, como o Alexandre falou, a figura de Herodes aqui, querendo matar, né, o nosso Senhor, mas há uma provisão divina para que guardasse esse filho. E deu à luz um filho homem. Verso 5. Ele deu à luz um homem que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e o seu trono. Nesse primeiro momento, dessa interpretação, vemos claramente que é o Senhor. Depois nós vamos ver também que é o seu corpo, né? A primeira vez aqui, a primeira menção e deu à luz a um filho homem que há de reger as nações com vara de ferro. Quero ler Apocalipse capítulo 2. Que o nosso Senhor Jesus, essa profecia é destinada para Ele. Somente para Ele. Mas para aquele que vencer. Por isso há duas aplicações nesse texto. Ao que vencer, Apocalipse 2, versículo 26. Ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebrados como vasos de oleiro, como também recebi meu Pai. Então, o Senhor Jesus vai reger, mas também ele tem uma outra aplicação que é para o seu corpo. Porque nós não podemos nunca destituir a igreja de Cristo. O que acontece com Cristo acontece com a igreja, porque a igreja é o corpo de Cristo. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso um pouco mais na frente, porque nós estamos tratando da primeira aplicação. A primeira aplicação é que este Filho, o homem, é o nosso Senhor, que há de reger todas as nações com vara de ferro. Essas profecias acerca de Jesus, que ele há de reger as nações com vara de ferro, que ele vai vir reinar, que ele vai vir como um rei, que ele vai vir como um leão, até confundiu alguns judeus, confundiu Israel, porque eles olharam e viram apenas um rei manso que entrou em Jerusalém com um jumentinho, não veio com um grande cavalo branco, como ele vai vir em Apocalipse, mas ele veio montado num jumentinho manso, e ele se deixou crucificar, ele se deixou, ele se entregou, ele falou que ninguém toma a vida, ele a dá espontaneamente. Então isso aconteceu, ele veio como este cordeiro, e isso confundiu Israel. As profecias via, poxa, não, quando vir o Messias vai nos libertar de Roma, vai vir com grande poder, mas é que eles não estavam enxergando que a primeira vinda de Jesus era como um cordeiro, era para cumprir aquele propósito de vir e morrer
e ressuscitar, e por isso o texto diz aqui que esse filho há de reger as nações com vara de ferro e foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Quando Jesus cumpriu o seu ministério aqui na terra, de ministrar o reino dos céus, de enfrentar a morte de cruz, de ressuscitar, de instruir os seus discípulos, de prometer o envio do Espírito Santo, e depois ele subiu ao céu. Todo esse ministério foi cumprido por ele. E aqui está resumido nessa frase. Deu à luz um filho, um varão que há de reger todas as nações, com vara de ferro. Porque sim, Jesus voltará a segunda vez, como temos visto em várias menções aqui no Apocalipse. Ele vai voltar e a segunda vez realmente será como um leão e vai reger com vara de ferro. Ele vai governar sobre as nações com grande autoridade. Não vai ser mais como um cordeiro, Adriano, vai ser como um leão para reinar. E para completar o que você está falando, você pode anotar, que está nos ouvindo, Apocalipse 19, versículo 15. De sua boca sairá uma aguda espada pelas nações. E ele, está citando logicamente nosso Senhor, ele as regerá com vara de ferro. Ele mesmo do vinho, do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. Está citando aqui o nosso Senhor Jesus. Então, ele vai reger as nações com vara de ferro. Mas da mesma forma que fala que é o Senhor quem vai reger as nações com vara de ferro, em Apocalipse 2, verso 27, fala que ao que vencer, é que se assente comigo no meu trono, e com vara de ferro as regerá. Então, ele fala sobre a igreja que vence e ele. Então, nós estamos tratando deste filho varão como a primeira aplicação aqui, falando a respeito do nosso Senhor. Mas nós também estamos mencionando que há uma aplicação também para a igreja. Então, este filho é primeiramente o nosso Senhor Jesus. Quando ele é formado, ou seja, de todo o povo de Deus. Então, agora ele é formado como um homem, e como homem ele vem e vence. Não como Deus, mas como homem. E como homem, ele vence o diabo, e ele vence o pecado, ele vence o mundo, ele morre, ele se entrega, ele é ressuscitado pelo Pai, e agora ele se assenta em um lugar de autoridade para reger. Esta primeira aplicação de Jesus, desse Filho, como o Filho de Deus, como Jesus Cristo, é clara nas Escrituras e nesses textos também. Pode ver lá Salmos 2:9, também fala: tu os me esmigalharás como vara de ferro e os despedaçarás como um vaso de oleiro. Está citando a respeito de Jesus. Mas nós nunca podemos desassociar o Senhor da sua igreja. Sim, porque esse é um mistério que Deus revelou. Cristo e a sua igreja. É a cabeça e o corpo. Nós somos parte do corpo de Cristo. Nós somos membros do corpo de Cristo. Então, como você falou, Adriano, tudo que aconteceu com Cristo vai acontecer com a gente. O que acontece com Cristo acontece conosco. Por quê? Porque nós somos identificados com Ele, nós somos misturados com Ele. Nós vemos que o próprio batismo, o que é o batismo? O batismo é a inclusão, a nossa inclusão no corpo de Cristo. Nós somos batizados com Ele, nós somos sepultados com Ele na sua morte, para que nós sejamos também glorificados com Ele na sua ressurreição. Então, nós precisamos dessa visão a respeito do corpo, a respeito de nós mesmos. Nós somos o corpo de Cristo. Jesus falou que vocês, ele falando para os discípulos, vocês são o sal da terra, vocês são
luz do mundo. Então, ele disse que ele é a luz do mundo, mas se ele é a luz do mundo, nós também somos a luz do mundo, porque nós estamos identificados com ele. Nós somos o corpo dele. E nós vamos prosseguir para o 6, Adriano? Vamos. Ele diz assim, ó, a mulher, e agora a mulher, novamente está aqui em tela. A mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado para que ele fosse alimentada durante 1260 dias. Esse período aqui aparece várias vezes, e dá 3 anos e meio. Às vezes aparece como dias, como aqui, às vezes como meses, 42 meses, ou como tempos. 2 tempos, tempo e metade de um tempo. Então aqui nós vemos, a mulher fugiu para o deserto, onde tinha um lugar preparado por Deus. Agora chegou um momento em que é uma primeira dica, né? Para que é um sinal, é uma forma com que Deus nos mostra que fazer nesse último período da grande tribulação, que é o período da grande tribulação, não, o último período dos 7 anos, que é o período da grande tribulação. E o Senhor fala, quando falamos mulher, nós falamos de todo o povo de Deus. Nós estamos falando nós citamos também desde os judeus ali, que é Israel, que também continua sendo, e Paulo trata eles como povo de Deus, mas igreja como o povo santo também, o povo de Deus também. A igreja também é a noiva de Cristo, a noiva do Cordeiro. E agora nós vemos que essa mulher que representa esses 2 povos, esta mulher recebe uma instrução ali, né? Lá na frente vai ser dado asas para ela como de águias, para fugir para esse mesmo local, porque esse texto que se repete no próprio capítulo 12 de Apocalipse. Mas, e viu a mulher que aquela... Só um pouquinho, Apocalipse 12... E a mulher fugiu para o deserto, onde havia lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Quando fala está citando um lugar. É lógico que lugar, em alguns lugares nas Escrituras, nós podemos ver um lugar como se fosse algo espiritual, sim. No momento aqui, nesse texto, eu creio realmente que deserto fala de um lugar sem qualquer estrutura de tecnologia, ou um lugar deserto, longe das cidades. Quando fala deserto, a gente sempre pensa no deserto, maior deserto de Saara. Que tecnologia há ali? Há aglomeração de pessoas? Não existem essas coisas no deserto. Então, nesse tempo, a mulher foge para um lugar que é um deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus. Então parece que Deus prepara um local ou um lugar para que o seu povo, a igreja, possa fugir. Depois nós vamos ver quem que vai perseguir a igreja, né? Mas nesse local aqui, eu quero que você esteja entendendo isso. Deus já tem preparado lugares para que o seu povo, para que esta mulher, que é tanto Israel quanto a igreja, possa fugir. E ali seja alimentada durante 1260 dias. Eu lembrei agora da minha filha, né? A gente perguntou para ela um tempo atrás sobre o que não poderia, o que Deus nunca ia deixar que faltasse para ela. Ela falou assim para a gente: comida. Comida, pai. Então, é interessante, né? Que aquele que é responsável por nos suprir, e nos suprir, quando eu falo nos suprir, não apenas nossa alma, nosso espírito, mas também nosso corpo, eles preparam aqui, para que essa mulher fosse alimentada. Então, grande parte,
Quando falo grande parte, não, eu falo esta parte da igreja que vai obedecer e que vai fugir, que vai ser guardada em um lugar preparado por Deus, essa mulher será alimentada durante 1260 dias. Lógico, tem muitos irmãos que vão padecer fome. Sim, irmãos. Haverá isso mesmo. Mas, lembre-se, você está recebendo instruções diretamente do Senhor, que há um local preparado num deserto. Sempre há, da parte do Senhor, um escape. Um local que o Senhor prepara para que essa mulher fosse alimentada durante esse tempo, que é 3 anos e meio, não é? 1260 dias. 3 anos e meio. E nós vemos essa relação com a cidade e o deserto, né? Muito interessante. Quando Nimrod, que se rebelou contra Deus lá em Gênesis, ele começou a edificar a cidade. E ele começou a planejar e começou a construir. Ele estava até evoluído no seu intento de construir uma grande torre. E ele estava preocupado em não ser espalhado e fazer o seu nome famoso. Junto com um grupo de pessoas que estavam construindo, e vocês conhecem a história que Deus desceu e destruiu ali o intento deles, separou eles através de confundir a linguagem. Por isso que nós temos as linguagens hoje, todas as línguas. Mas o que eu queria ressaltar é que aquele Nimrod, ele se pôs diante do Senhor, contra o Senhor, e começou a construir as cidades. Dá a impressão, Adriano, que Deus, o plano de Deus não é que as pessoas morem em grandes cidades, com aquela aglomeração, com aquela falta de espaço. Eu vejo que Deus tem para o seu povo o planejamento do espaço, do conforto. Claro, isso não vai acontecer agora, mas ele vai estabelecer um milênio, ele vai estabelecer esses locais espaçosos, esses locais de provisão para nós. Até mesmo o Apocalipse cita que as cidades das nações vão cair, as grandes cidades vão cair, vão ser destruídas. Então, eu noto assim um movimento de alguns irmãos, muitos irmãos, que têm se afastado para lugares menores, que têm mudado para cidades menores, até para regiões de chácara, sítio, locais mais afastados, que podem estar incluídos nesse deserto aqui, que Deus fala que a mulher vai fugir. Certo, eu queria só também citar Gênesis capítulo 1, verso 8, que ali há um propósito, onde Deus abençoa o homem, né, e fala assim, ó, e abençoou o homem, e Deus os abençoou, né, o casal, e lhes disse, frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra. A intenção é que a terra seja cheia. E parece que o homem gosta de se agrupar, em vez de se espalhar. Nós estamos formando aqui uma doutrina em torno disso, irmãos. Aqui há uma alusão, há assim, dicas de como será, por exemplo, no milênio. O Alexandre citou que as cidades das nações vão cair, nós lemos, acho que não foi no último encontro que nós tivemos no sábado anterior, que as cidades das nações caem lá no flagelo, no 6º, no 7º flagelo, as cidades das nações caíram, e aí Deus implanta e estabelece o seu reino com Jesus Cristo, isso, a igreja, e aí a intenção parece que Deus está vai espalhar o seu povo. Aqui, esse deserto pode ser muito bem esses lugares que estão sendo trabalhados e estão sendo colocados preparados para a igreja. Mas nós conseguimos avançar então até o capítulo 12, versículo
versículo 6? 6, nós lemos até o 6. E 6. Mas nós ainda vamos voltar para mencionar esse segundo aspecto do Filho, que é também um aspecto de que Cristo seja formado em nós, gerado em nós. Nós vamos falar isso então no próximo encontro, no sábado que vem, a respeito destas verdades. Porque a aplicação disso se dá tanto em Jesus quanto na sua igreja. Nós não desassociamos. São 10 horas e 28 minutos. Completamos aqui uma hora de estudo com os irmãos. Percebam, irmãos, que nós estamos falando agora de uma maneira mais detalhada a respeito desses assuntos. E porque aqui são sinais, e sinais precisam ser entendidos. Agora nós vamos continuar sobre isso no próximo sábado. Estejam sempre conosco, ali a partir das 9. E se você quiser deixar as suas perguntas no Facebook, pode também deixar. Pode deixar também as suas perguntas no YouTube, no canal lá, Rádio Web Jesus é Mais. Você pode também encontrar no Facebook esta mensagem e mensagens anteriores, ok? Nós estamos agora tratando esses assuntos de maneira mais detalhada para então podermos trabalhar isso, né? E explicar para os irmãos e tirarmos as dúvidas dos irmãos e também passarmos para os irmãos aquilo que nós, como igreja, temos recebido. Deus os abençoe. Tem alguma palavra final para os irmãos, Alexandre? Não, só o incentivo de lermos. Lembre-se da promessa, bem-aventurado é aquele que lê. Às vezes nós ouvimos alguns irmãos falando, o Apocalipse é difícil, é complicado, causa confusão. Não, o Apocalipse traz revelação e traz bênção. Leia, medite e assim nós vamos receber do Senhor o entendimento e muita bênção que esse livro nos traz. Compartilhe essa palavra, ok? Compartilhe essa palavra com seus conhecidos. Vá lá no Facebook e compartilhe isso aí para mais pessoas estarem ouvindo, porque são sinais, indicações, dicas que Deus tem dado para a sua igreja, para esse tempo. E nesse tempo está muito próximo de acontecer. Bom, quando eu falo o tempo está próximo, é o tempo em que ele virá, e esse período de grande tribulação, que é um período difícil. Nós não estamos esperando grande tribulação, nossa expectativa é pela vinda do Senhor. Mas sabemos que antes da sua vinda, alguns sinais vão preceder a sua vinda, né? Deus os abençoe. Compartilhe essa palavra para que mais pessoas sejam edificadas, ok? E vá lá no Facebook, também siga lá o canal Rádio Web Jesus é Mais. E todas as vezes que for colocado uma palavra lá, você também receberá uma notificação. E isso lhe sirva para a edificação. Estaremos com vocês então no próximo sábado, a partir das 9, 9h15, tá ok? Das 9 até as 10 horas da manhã. Deus os abençoe e espero que o Senhor tenha falado ao seu coração. Amém. Amém. Tchau.